E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começando com o factual, o Cruzeiro já anunciou aí as 5 primeiras contratações para a temporada 2021. Nenhuma novidade, todos os jogadores que a gente já imaginavam que viriam mesmo para o Cruzeiro. O lateral esquerdo Alan Ruschel, de 31 anos, que chega após subir de divisão com a Chapecoense. O contrato dele terminou por lá e o jogador assina com o Cruzeiro até dezembro de 2022. O volante Matheus Barbosa, de 26 anos, que vem por empréstimo até dezembro. Ele jogou a última Série B pelo Cuiabá, mas pertence ao Avaí, que o emprestou com um valor fixado para compra não divulgado. Outro volante é Matheus Neres, de 22 anos, que assina com o Cruzeiro em definitivo até dezembro de 2022. Ele jogou a última Série B pelo Figueirense, mas pertencia ao Palmeiras, que manterá um percentual dos direitos econômicos. O meia Marcinho, de 25 anos, chega após se destacar na Série B pelo Sampaio Corrêa. Ele vem de graça, pois estava sem contrato, e assina com o Cruzeiro até o fim do Campeonato Mineiro de 2022. E o atacante Felipe Augusto, de 28 anos, é outro que chega sem custos após o contrato com o América terminar. Ele assinou conosco até dezembro desse ano e vem como opção de atacante pelo lado do campo. Toda a sorte do mundo aí para esse quinteto, que inclusive alguns já fizeram exames médicos aí no Cruzeiro nesse sábado e todos são esperados aí na segunda-feira, 11 horas da manhã, quando o elenco do Cruzeiro se apresenta oficialmente para a temporada. E aí tem um problema. Por causa dos salários atrasados, pode ser que alguns jogadores não se apresentem. Um exemplo é o Kaká. O Deus Medibre publicou que o jogador não vai se apresentar por causa desses atrasos e da negociação corrente com o futebol japonês. Mas o atleta não considera nesse momento ir na justiça e pedir a rescisão. Essa parece que é uma situação que já está conversada entre o staff do jogador e a diretoria do Cruzeiro. O Kaká não vai aparecer lá no Cruzeiro, certamente não joga mais. E tomara que essa negociação com o futebol japonês seja logo sacramentada, entre um dinheiro aí nos cofres, que o Cruzeiro está precisando muito. Só que o Cruzeiro não pode continuar agindo como se tivesse tudo normal, sendo que está há mais de 3 meses de salário atrasado com o elenco e ainda tem salário atrasado também com os funcionários do administrativo, Essa semana o clube até informou que pagou 1 mês de salário aí para administrativo, feminino e base, mas ainda tem salário atrasado e 13º com esses funcionários também. E para o pessoal do futebol profissional a situação é muito pior, o atraso em alguns casos já chega a 4 meses. Então o Cruzeiro precisa dar um jeito de viabilizar isso e aquilo que parecia ser um desafogo, a venda do Jadson Silva lá para o Red Bull Bragantino, não vai ser um desafogo tão grande assim. Isso porque do $1 milhão que a Red Bull está pagando pelo Jadson, esse dinheiro vai ser dividido com o Sport Recife. O Bragantino comprou 80% dele e o Cruzeiro segue com 20%. Ou seja, o Sport vendeu seu percentual todo e o Cruzeiro vendeu uma parte. Segundo os Super Esportes, o Cruzeiro receberá 60% do valor, na casa de R$3.200.000. Eu falei um monte de número, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas vamos tentar simplificar. Em vez de entrar R$5.400.000, que era o que estava sendo informado, a grana vai ser dividida com o Sport. Então, no final das contas, o Cruzeiro recebe algo aproximadamente R$3.200.000, que eu não sei se é o suficiente nem para quitar 1 mês de folha salarial com o elenco todo. Então estejam preparados que na segunda-feira podem aparecer umas notícias ruins aí, Outros jogadores não se apresentando, talvez até mais alguma ação na Justiça do Trabalho também, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Mas infelizmente isso foi uma coisa muito problemática no ano passado e que está se repetindo agora. Voltando às especulações, o atacante Bruno José do Internacional parece perto de ser contratado. O atleta de 22 anos disputou a Série B pelo Brasil de Pelotas, jogou 22 partidas, marcando 6 gols e distribuindo 2 assistências. Ele viria em definitivo com o Internacional mantendo o percentual do passe. Só para corrigir uma informação que eu passei errada no vídeo de quinta-feira, quando falei sobre o Bruno, ele não é canhoto, ele é destro, A canhota não é cega, ele até fez gol no Cruzeiro com o pé esquerdo, mas o pé dominante dele é realmente o direito. Embora ele seja de fato um atacante que joga preferencialmente pelo lado direito do campo. Eu vou fazer vídeo de olheiro sobre ele aí na semana. Ontem e hoje em dia chegou a noticiar que apesar do interesse do Cruzeiro, o jogador estava mais perto de acertar com o nosso rival, com o América, Mas depois parece que as pendências que existiam entre Cruzeiro e o empresário do jogador foram resolvidas e agora está bem perto dele ser anunciado aí como novo jogador do Cruzeiro também.
também. Só que a gente deve aguardar, porque enquanto não está assinado, não está certo. Um exemplo é o Paulo Henrique, lateral, que parecia perto de vir para o Cruzeiro. Aí o Globo Esporte anunciou que ele estava certo com o Juventude, mas pelo que eu li hoje, ele não está certo em lugar nenhum. A tendência maior é que ele vá para o Juventude mesmo, tá? E por isso mesmo o Cruzeiro vai ter que buscar alguma solução para a lateral direita, que hoje só tem o Cáceres. Isso considerando que tanto o Daniel Guedes quanto o Rafael Luiz estão indo embora do clube. A situação do Daniel Guedes é estranha porque não é um jogador ruim e foi colocado à margem desde a chegada do Filipão. Ele tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até dezembro desse ano e eu acho que poderia muito bem ser aproveitado. Ele é um jogador de salário mais alto, perto ali daquele teto de 150 mil, só que a partir do momento que o Cruzeiro está pagando o salário dele, ou pelo menos deveria estar pagando, né? Se não está pagando, está acumulando dívida, é muito melhor aproveitar o cara do que deixar ele treinando separado, que é o que está acontecendo. E eu não acho que o Cruzeiro vai conseguir trazer um lateral direito melhor que o Daniel Guedes para disputar a posição com o Cáceres. Com relação ao Rafael Luiz, o Mazuco confirmou que ele vai voltar para a Ferroviária, que é o clube que comprou ele junto ao Sport e emprestou para o Cruzeiro. E aí eu pergunto, por que o lateral direito da seleção sub-20 não serve para o Cruzeiro? Ele não teve atuações brilhantes por aqui, mas também não comprometeu. Normalmente ele fez atuações consistentes ali. E eu realmente não entendo por que o Cruzeiro não quer ficar com o jogador, sendo um cara jovem, de potencial, que certamente vai evoluir bastante. E pelo que foi informado na época que ele veio para o Cruzeiro, né, era uma negociação simples, que ele seria emprestado e o Cruzeiro receberia 40% dos direitos do jogador sem precisar pagar nada. Inclusive, essa relação entre Cruzeiro e Ferroviária é muito estranha. Até por isso eu vejo com muitas ressalvas a especulação sobre o meia Felipe Ferreira, de 26 anos, que jogou a última Série B pelo Cuiabá. Por lá ele jogou 26 vezes, marcando 2 gols e dando 4 assistências. Ele pertence à Ferroviária e o Ceará também tem interesse na contratação. Ele joga como meia atacante central, né, um jogador canhoto que eventualmente cai ali pelo lado direito para tentar pegar essa bola na ponta e puxar para dentro para armar. Não fez uma grande temporada no Cuiabá, não foi um dos protagonistas do time, mas no ano passado, né, 2019 no caso, quando ele jogou pelo CRB na Série B, ele estava indo muito bem. O Vasco levou ele para jogar a Série A, não arrumou nada por lá. E mesmo que ele seja uma indicação do Felipe Conceição, como saiu notícia aí no Globo Esporte, eu não acho que o Cruzeiro deveria contratar outro meia atacante. A partir do momento que chegou o Marcinho, que é um jogador que se destacou muito mais, tem o Giovanni Piccolomo, que é uma peça útil, tem o Marco Antônio, que precisa de chance, tem o próprio Claudinho, que veio da Ferroviária e até o momento vai seguir no elenco do Cruzeiro. Então eu acho que trazer mais um meia não seria interessante. Se realmente vier, que seja o Alex, mas eu não contrataria. E é interessante ver como o trabalho do Mazuco vem sendo elogiado até o momento sem ele ter feito nenhuma negociação muito absurda. Ele não tirou nenhum coelho da cartola, tá fazendo simples, buscando o destaque da Série B, que é o torneio que a gente vai disputar. Isso mostra como o Cruzeiro estava mal servido, né? A gente basicamente não tinha um diretor de futebol. Agora que tem um, a gente nem consegue saber se ele realmente é tão bom ou se ele tá parecendo melhor do que é na verdade, porque não tinha ninguém, né? Então agora a gente tem alguém com um mínimo de lógica ali, com capacidade de pensar futebol. E eu vi algumas pessoas questionando, né? Pô, mas o Mazuco levou jogadores do mercado sul-americano pro Vasco e não tá nem especulando nenhum gringo aqui no Cruzeiro. Ele falou sobre isso numa entrevista na Rádio Itatiaia, que pela questão da variação cambial, né? Hoje o dólar tá muito mais valorizado do que o real. Qualquer jogador do mercado sul-americano hoje ficou muito caro pro futebol do Cruzeiro. Isso porque na maioria dos países sul-americanos, os valores do futebol, eles são negociados no dólar, tá? Na moeda americana mesmo. Então qualquer jogador que ganha, sei lá, 20 mil dólares é 100 mil reais. E aí já aperta pro nosso lado. Até porque os bons jogadores que estiverem jogando no futebol sul-americano, eles vão ganhar muito mais do que 20 mil dólares. Então quando você converte isso aí pro real, se torna impagável na realidade do Cruzeiro. Então se vier algum jogador estrangeiro, vai ser alguma aposta mesmo, tá? Caras mais consolidados como o Benítez e o Cano, que ele levou lá pro Vasco, por exemplo, pode esquecer que o Cruzeiro não vai conseguir trazer esse tipo de jogador. O Marcelo Moreno deu entrevista a um canal de TV na Bolívia e disse ter recebido proposta do Always Red, que é um time do país que vai disputar a Libertadores. Ele afirmou que outras equipes também fizeram sondagem, mas ele quer continuar no Cruzeiro. E eu acredito que o Marcelo Moreno pode sim jogar muito melhor pro Cruzeiro nessa nova temporada. Só que hoje nenhum jogador é inegociável. E se aparecer alguma proposta que seja interessante pro Cruzeiro, seja para receber alguma grana ou pelo menos para se livrar do valor alto de salário do Marcelo Moreno, eu acho que a gente deveria tentar fazer essa negociação, até porque a história do Moreno aqui no Cruzeiro, ela não vai se apagar se ele deixar o clube e for jogar em outro lugar, né? Inclusive a possibilidade dessa história ser manchada é muito maior se ele continuar jogando mal pelo Cruzeiro do que se ele for vendido. O que ele fez nas 2 primeiras passagens foi incrível e acho que ninguém esqueceu disso. Mas a gente deve lembrar que ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022 e a tendência realmente é
que ele continue no clube, por mais que outros times tenham interesse. Se o jogador quer ficar no Cruzeiro e ele tem contrato, paciência, ele vai continuar aqui. E falando em bolivianos, né, o Cruzeiro vai fazer um jogo treino aí contra o Bolívar, que é um time lá do país do Moreno, que vai ser disputado no próximo dia 20, o sábado que vem. O Cruzeiro não confirmou esse jogo treino, mas o time boliviano sim. Eles vão jogar contra o Atlético, a América e o Cruzeiro, 3 jogos treinos aí de preparação desse time, que recentemente foi comprado lá pelo Grupo City, né? Hoje o dono do Bolívar é o dono do Manchester City. Não é um jogo importante, eu acho que não vai ser nem um amistoso, os caras se bobear não vão estar nem com a camisa, né? Vão estar ali com o uniforme de treino mesmo, mas é interessante aí porque provavelmente nós vamos ter a primeira oportunidade de ver algumas ideias do Felipe Conceição com esse time do Cruzeiro depois de 4, 5 dias de treinamento. Mas já é alguma coisa, né? A preparação para a estreia no Mineiro, que vai ser no dia 28. E para fechar, o Cruzeiro teve 2 jogadores convocados para a seleção sub-18 que farão um período de treinos e amistosos entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março. São o atacante Stênio, que está no profissional, e o lateral esquerdo Kaique, que é titular do nosso time sub-20. É sempre bom para os garotos serem convocados para a seleção, isso valoriza eles, é interessante também na parte anímica, mas eu não acho o ideal, principalmente para o Stênio. Por quê? O Campeonato Mineiro, como a gente sabe, deveria ser a oportunidade dos jogadores jovens terem ali alguma sequência de jogo. E o Stênio vai pelo menos perder os 2 primeiros jogos aí do estadual. Não acho que seja o ideal, acho que seria melhor se o Felipe Conceição tivesse acompanhando ele nos treinos, dando chance para ele jogar, mas enfim, já está convocado, vai passar esses 10 dias na seleção, que aproveite o período e volte aí tanto o Stênio quanto o Kaique mais preparados para nos ajudar no futuro. E esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!